Quando você ouve falar em investir na bolsa, a primeira coisa que vem à cabeça é comprar ações. Mas o que, de fato, é uma ação? Uma ação é uma fração do capital social de uma empresa de capital aberto. Quando uma empresa decide vender parte de si para o público, ela emite ações. Ao comprar uma, você se torna sócio, ainda que pequeno, dessa empresa. Por exemplo, imagine que a empresa Magazine Luiza decida vender 100 milhões de ações ao público. Se você compra 1.000 delas, você é dono de 0,001% da empresa. Parece pouco, mas esse direito é real, e ele vem com algumas responsabilidades e benefícios legais. Você não vai decidir o nome do próximo produto, mas tem direito a informações, resultados e, em alguns casos, voto em assembleias. As ações são negociadas na B3, a Bolsa de Valores brasileira. O preço delas varia a cada segundo, influenciado por uma combinação de fatores: desempenho da empresa, expectativas do mercado, política econômica, juros, inflação e até eventos internacionais. Um aumento na taxa Selic, por exemplo, pode fazer as ações caírem, mesmo que a empresa esteja indo bem. Existem dois tipos principais de ações: ON, que são ordinárias, e PN, que são preferenciais. As ON dão direito a voto nas decisões da empresa. As PN não dão voto, mas costumam ter prioridade no recebimento de dividendos. Muitos investidores iniciantes ignoram essa diferença e acabam comprando ações que não oferecem o que eles realmente querem. Comprar uma ação não é como colocar dinheiro na poupança. Não há garantia de retorno. Você pode ganhar muito ou perder tudo. Se a empresa falir, suas ações podem valer zero. É por isso que entender o que é uma ação vai muito além de saber onde comprar. É entender que você está assumindo um risco real. O valor de uma ação não é fixo. Ele é determinado pela oferta e demanda no mercado. Se muitos querem comprar a ação da Ambev, o preço sobe. Se todos querem vender, ele cai. Esse movimento constante é o que atrai muitos jovens, especialmente por causa de histórias de pessoas que ficaram ricas da noite para o dia. Mas a realidade é mais complexa. A valorização de uma ação depende de fatores fundamentais, como lucro da empresa, crescimento de receita, dívida e posicionamento no mercado. Também depende de fatores emocionais. Se os investidores acreditam que a empresa vai bem, o preço sobe, mesmo que os números ainda não mostrem isso. É por isso que o mercado pode parecer irracional às vezes. Comprar ações exige pesquisa. Você precisa entender o setor da empresa, seu modelo de negócio, sua concorrência, seus riscos. Não basta ver um gráfico subindo e entrar. Isso é especulação, não investimento. E especulação, para quem está começando, é um caminho direto para perder dinheiro. Então, resumindo, uma ação é uma fração de uma empresa. É um ativo de risco, negociado em bolsa, cujo valor muda constantemente. Comprar ações é se tornar sócio de uma empresa, com todos os direitos e riscos que isso traz. E é só o começo da história. Agora que você entende o que é uma ação, vamos ao outro lado da moeda: os dividendos. Dividendos são parte dos lucros de uma empresa distribuídos aos acionistas. Não são ganhos automáticos, nem garantidos. São decisões da diretoria, aprovadas em assembleia, baseadas no desempenho da empresa. Quando uma empresa lucra, ela pode fazer várias coisas com esse dinheiro: reinvestir no negócio, pagar dívidas, guardar em caixa ou distribuir para os acionistas. Quando escolhe distribuir, esse valor é chamado de dividendo. É como se a empresa dissesse: obrigada por investir conosco, aqui está uma parte do que ganhamos. Os dividendos são pagos em dinheiro, diretamente na conta do investidor. Não é preciso vender a ação para receber. Isso os torna uma forma de renda passiva, ou seja, você ganha dinheiro mesmo sem fazer nada no dia a dia. Para muitos jovens, essa é a grande atração dos investimentos. O pagamento de dividendos segue um calendário. Primeiro, a empresa anuncia a intenção de pagar, que é a data de aprovação. Depois, define quem tem direito, que é a data de fechamento do quadro de acionistas. E, por fim, realiza o pagamento, que é a data de pagamento.
Se você comprar a ação depois da data de fechamento, não recebe o dividendo. O valor do dividendo é calculado por ação. Por exemplo, se a empresa paga R$ 0,50 por ação e você tem 1.000 ações, receberá R$ 500. Esse valor pode variar a cada trimestre ou semestre, dependendo do lucro da empresa. Em anos ruins, pode até ser zero. Nem toda empresa paga dividendos. Startups de tecnologia, por exemplo, costumam reinvestir todo o lucro para crescer. Já empresas maduras, como bancos, utilities e empresas de saneamento, tendem a pagar dividendos regularmente. Conhecer esse perfil é essencial para quem busca renda. Existe um indicador chamado yield de dividendos, que mostra quanto a empresa paga em relação ao preço da ação. Se uma ação custa R$ 100 e paga R$ 5 por ano em dividendos, o yield é de 5% ao ano. Esse número ajuda a comparar empresas e escolher onde investir. Muitos jovens acreditam que dividendos são dinheiro fácil. Mas não é bem assim. O pagamento depende da saúde da empresa. Se ela tiver prejuízo, pode cortar os dividendos. Além disso, o preço da ação pode cair ao mesmo tempo que o dividendo é pago, o que pode anular o ganho. Outro erro comum é achar que dividendos são isentos de imposto. No Brasil, não são. Dividendos recebidos por pessoas físicas são isentos de IR, sim, mas apenas se forem distribuídos conforme a lei. Já os juros sobre capital próprio, conhecidos como JCP, que algumas empresas usam, são tributados em 15%. É preciso saber a diferença. Em resumo, dividendos são parte do lucro da empresa distribuído aos acionistas. São pagos em dinheiro, sem necessidade de vender a ação, e podem gerar renda passiva. Mas não são garantidos, dependem da saúde da empresa e exigem atenção ao calendário e ao tipo de distribuição. Aqui está o ponto mais importante. Ações e dividendos não são a mesma coisa. Uma é um ativo, uma propriedade. O outro é um fluxo de receita, um pagamento. Muitos iniciantes confundem os dois e acabam tomando decisões erradas, como comprar uma ação só porque ela pagou um bom dividendo no passado. Comprar uma ação não garante dividendos. A empresa pode lucrar, mas decidir não distribuir. Ou pode ter prejuízo e cortar os pagamentos. O dividendo é uma consequência do bom desempenho da empresa, não uma obrigação automática do ativo. Além disso, o preço da ação e o pagamento de dividendos são independentes. Uma ação pode subir muito e pagar pouco dividendo. Ou pode cair e continuar pagando bem. Não existe regra fixa. É por isso que focar só no dividendo pode ser perigoso. Muitos jovens caem no erro de achar que receber dividendos é o mesmo que ganhar dinheiro com ações. Na verdade, ganhar dinheiro com ações pode acontecer de duas formas: pela valorização do preço, vendendo por mais do que comprou, ou pelos dividendos, recebendo pagamentos periódicos. São caminhos diferentes. Um investidor de longo prazo pode se beneficiar dos dois, valorização mais dividendos. Mas quem só olha para o dividendo pode acabar comprando ações caras, de empresas com crescimento estagnado, apenas pelo rendimento imediato, o que limita o potencial futuro. Outra confusão comum é achar que dividendos enchem o bolso sem risco. Na verdade, se a empresa piorar, o preço da ação cai, e você pode perder mais no valor do ativo do que ganhar com o dividendo. É como ganhar R$ 100 por mês enquanto o carro perde R$ 500 de valor. Ainda há quem pense que dividendos são grátis. Não são. O dinheiro vem do caixa da empresa. Quando uma empresa paga dividendo, ela está tirando recursos que poderiam ser usados para crescer, inovar ou se proteger de crises. Às vezes, pagar dividendo pode até enfraquecer a empresa. O mercado reage ao pagamento de dividendos. Em geral, no dia seguinte ao pagamento, o preço da ação cai exatamente o valor do dividendo. Isso se chama ajuste de ex-dividendo. Ou seja, o investidor não fica mais rico, só troca valor na ação por dinheiro na conta. Portanto, o dividendo não é um bônus. É uma redistribuição de valor. O total do seu patrimônio, ação mais dinheiro, permanece praticamente o mesmo. O verdadeiro ganho vem do conjunto.
Se a empresa continua lucrativa e o preço da ação sobe com o tempo, aí sim há crescimento real. A lição aqui é clara. Não confunda o ativo com o rendimento. A ação é o que você possui. O dividendo é o que ela gera. São coisas diferentes, e entender isso é o primeiro passo para investir com consciência. Para um jovem que está começando a investir, entender a diferença entre ações e dividendos é crucial. Muitos entram no mercado com a ideia de ganhar todo mês e acabam frustrados quando descobrem que não receberam dividendo, mesmo tendo comprado ações. Esse erro acontece porque muitos apps e influenciadores falam de dividendos como se fossem automáticos. Invista aqui e receba todo trimestre, mas não explicam as condições, o calendário ou os riscos. Isso cria falsas expectativas. Quando você entende que dividendos não são garantidos, você passa a analisar a empresa como um todo. Seu setor, lucros, dívidas, gestão. Você deixa de ser um espectador e se torna um investidor consciente. Além disso, jovens têm um superpoder: o tempo. Quem começa aos 20 tem décadas pela frente. E nesse cenário, a valorização de ações pode ser muito mais poderosa do que os dividendos iniciais. Focar só em renda pode fazer você perder esse potencial. Por exemplo, imagine comprar ações da Nubank hoje, aos 22 anos. Ela não paga dividendos agora. Mas, em 10 anos, se a empresa crescer, o preço da ação pode multiplicar. Já uma empresa que paga 1% ao ano em dividendos pode ficar estagnada. Outro ponto: jovens geralmente têm pouco capital. Se focarem apenas em dividendos, podem concentrar tudo em poucas ações de setores tradicionais, como bancos ou energia, e perder diversificação. Isso aumenta o risco. Entender a diferença também evita decisões emocionais. Quando o mercado cai, quem só quer dividendos pode entrar em pânico e vender. Já quem entende que a ação é um ativo de longo prazo consegue manter a calma. Além disso, saber como funcionam os dividendos ajuda a planejar melhor. Você pode montar uma carteira que combine crescimento, ações com potencial de valorização, e renda, ações que pagam bem, de acordo com seu perfil. E, talvez o mais importante, evita o endividamento emocional. Muitos jovens começam a investir esperando que o dinheiro trabalhe por eles imediatamente. Quando não veem resultados rápidos, desistem. Entender que isso leva tempo é libertador. Em resumo, essa diferença não é só técnica. É psicológica, estratégica e prática. Dominar esse conceito desde o início pode poupar você de anos de erros, frustrações e perdas desnecessárias. Vamos a um exemplo real. Em 2020, um jovem de 25 anos, morador de São Paulo, decidiu começar a investir. Ele se chamava Lucas, trabalhava como analista de marketing e tinha R$ 3.000 guardados. Após assistir a vários vídeos no YouTube, ele ouviu falar de ações que pagam todo mês. Ficou empolgado. Pesquisou e comprou R$ 2.000 em ações da Taesa, um exemplo de empresa de energia que paga dividendos regularmente. No primeiro mês, não recebeu nada. Achou que tinha sido enganado. Entrou em contato com a corretora, que explicou: ele comprou depois da data de fechamento. Não tinha direito ao dividendo. Na segunda tentativa, comprou antes da data. Recebeu R$ 40 de dividendo. Sentiu-se realizado. Mas, ao mesmo tempo, o preço da ação caiu 8% por conta de uma alta nos juros. Ele perdeu mais no valor da ação do que ganhou com o dividendo. Frustrado, vendeu tudo. Perdeu R$ 120 no processo. Gastou R$ 80 com taxas. No total, saiu com R$ 1.800 de um investimento inicial de R$ 2.000. Esse caso não é raro. Lucas achou que estava comprando renda, mas na verdade comprou um ativo volátil. Ele não entendeu que dividendos são parte de uma estratégia maior, não um atalho. Um ano depois, voltou a investir, mas dessa vez estudou. Entendeu a diferença entre ação e dividendo. Montou uma carteira diversificada, com foco em longo prazo, e começou a reinvestir os dividendos. Hoje, em 2025, sua carteira vale R$ 7.200. Ele ainda não tira nada,
mas recebe cerca de R$ 180 por mês em dividendos, que reinveste automaticamente. O que mudou? O conhecimento. Ele parou de ver dividendos como dinheiro grátis e passou a enxergar as ações como parte de um plano de construção de riqueza. Esse exemplo mostra que o erro não está em investir, mas em não entender o que se está fazendo. E a diferença entre ações e dividendos foi o ponto de virada. Agora que você entende a diferença, como aplicar isso na prática? Primeiro, defina seu objetivo. Você quer renda agora ou um crescimento a longo prazo? A resposta define seu foco. Se você tem entre 18 e 25 anos, o ideal é equilibrar os dois. Invista parte em empresas com potencial de valorização, como tecnologia ou consumo, e outra parte em empresas que pagam bons dividendos, como saneamento ou bancos. Use os dividendos para reinvestir. Em vez de sacar o dinheiro, compre mais ações. Isso cria o efeito de juros compostos. Seus dividendos geram mais ações, que geram mais dividendos. Monitore o yield, mas não se iluda com números altos. Um yield de 10% pode parecer ótimo, mas pode indicar que a ação caiu muito, sinal de risco. Sempre analise o contexto. Diversifique. Não coloque tudo em uma só ação, mesmo que pague bons dividendos. Se a empresa tiver problemas, você perde valor e renda ao mesmo tempo. Acompanhe os resultados das empresas. Dividendos são pagos com lucro. Se a empresa começar a ter prejuízo, o dividendo pode ser cortado. Fique atento. Use ferramentas gratuitas, como o site da B3, Rede Empresas, ou apps como Economatica e Status Invest, para acompanhar o pagamento de dividendos e o desempenho das ações. Não compre ações só por causa do dividendo. Analise o preço justo, o setor, a concorrência e a saúde financeira. Um bom dividendo em uma empresa ruim é um risco disfarçado. Tenha paciência. Dividendos são uma maratona, não um sprint. Leva anos para ver resultados significativos. Mas, com consistência, podem se tornar uma fonte real de renda. E lembre-se, o objetivo não é só receber dividendos. É construir patrimônio. E isso começa com entender o que você está comprando e o que ele realmente entrega. Mito 1. Dividendos são dinheiro fácil. Não são. Vêm de lucros reais, exigem análise e podem ser cortados. Além disso, o preço da ação pode cair. Mito 2. Quem recebe dividendos não perde dinheiro. Errado. Você pode receber R$ 100 em dividendo e perder R$ 500 no valor da ação. O prejuízo total é real. Mito 3. Toda ação paga dividendo. Falso. Muitas empresas, especialmente de crescimento, não pagam nada. E isso é bom, porque reinvestem para valer mais no futuro. Mito 4. Dividendos são isentos de imposto. Parcialmente verdadeiro. Dividendos normais são isentos para pessoas físicas. Mas JCP, juros sobre capital próprio, são tributados em 15%. Mito 5. Quanto mais dividendos, melhor. Não necessariamente. Empresas que pagam muito podem estar deixando de investir no futuro. Crescimento sustentável é mais importante. Mito 6. Ações que pagam dividendos são seguras. Não são. Empresas grandes já quebraram. Mesmo bancos e estatais têm riscos. Nada é 100% seguro. Mito 7. Você precisa de muito dinheiro para viver de dividendos. Hoje, não. Com R$ 300 mil bem investidos, é possível gerar cerca de R$ 1.500 por mês, e isso pode aumentar com o tempo. Mito 8. Dividendos substituem o salário. Só depois de muitos anos de investimento. No início, são complementares. O salário continua sendo a principal fonte de entrada. Mito 9. É só comprar e esperar. Não. É preciso acompanhar, reinvestir, ajustar a carteira. Investimento passivo ainda exige atitude ativa de gestão. Mito 10. Isso é só para ricos. Falso. Jovens com R$ 100 por mês podem começar. O segredo é começar cedo, ser consistente e entender o que está fazendo. Você chegou ao fim deste vídeo com um conhecimento que a maioria dos iniciantes não tem.
A diferença real entre ações e dividendos. Ações são ativos, pedaços de empresas. Dividendos são pagamentos, parte do lucro distribuído. Um é o que você tem, o outro é o que ele gera. Confundir os dois leva a decisões erradas. Comprar ações caras por causa do dividendo, vender na queda por falta de renda, ou achar que está ganhando quando na verdade está perdendo. O verdadeiro poder vem da combinação. Usar ações para crescer no longo prazo e dividendos para gerar renda que pode ser reinvestida. Se você tem entre 18 e 30 anos, seu maior aliado é o tempo. Não corra atrás de renda imediata. Foque em aprender, diversificar e manter o curso. Comece com pouco. R$50, R$100 por mês. Use app confiável. Estude as empresas. Acompanhe os resultados. Reinvista os dividendos. Evite atalhos. Nada substitui conhecimento. Leia balanços, entenda indicadores, siga fontes confiáveis, não apenas influenciadores com promessas milagrosas. Lembre-se do caso do Lucas, de São Paulo. Ele perdeu no começo por não entender. Mas, ao aprender, transformou R$3.000 em mais de R$7.000 em 5 anos. Você pode fazer o mesmo. Não por sorte, mas por decisão. E tudo começa com entender que ações e dividendos são ferramentas diferentes, e que você precisa dominar as duas. Se este vídeo te ajudou, deixe seu like, se inscreva no canal e comente, entendi a diferença. Compartilhe com alguém que está começando. Porque educação financeira salva vidas e constrói futuros.